A paz do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes do meu canal, mais uma vez venho trazer para meditação a Santa Palavra de Deus em 2 Timóteo 3, versículo 1 a seguir, onde a Palavra de Deus está nos dizendo a humanidade nos últimos dias. Aqui, meus irmãos, a Palavra de Deus está falando que nos últimos tempos sobreviriam dias trabalhosos, ou seja, dias terríveis sobre a face dessa terra, e como a humanidade estaria caminhando nesses últimos tempos, como seria o procedimento dos homens e das mulheres nesses tempos do fim. E a palavra de Deus vai nos dizer que nos últimos tempos, no versículo 2, que os homens amariam a si mesmos, seriam ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, ou seja, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. A palavra de Deus está falando, meus irmãos, que nesses últimos tempos, que por se multiplicar a iniquidade, a maldade sobre a terra, glórias a Deus, o amor, ou seja, dos homens, do ser humano, iria se esfriar, meu irmão, minha irmã, como estamos vendo nos dias de hoje, a falta de amor. Os homens, aqui a Bíblia está falando que amariam a si mesmo. A palavra de Deus não está dizendo, glórias a Deus, levando para o lado do homossexualismo, não, mas esse amor a si mesmo aqui é que o homem e a mulher, nos dias atuais, por se multiplicar os pecados, a maldade na terra, eles iriam, glórias a Deus, amar a si mesmo, ou seja, eles só iam se preocupar com eles não iam ter mais amor pelo próximo, não ia ter mais compaixão pelo seu semelhante, ou seja, eles seriam, arrogantes, presunçosos, blasfemos, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, como nós vimos um exemplo há poucos dias aí do carnaval. Glórias a Deus, quanto exemplo de blasfêmia, de presunção no meio do povo, ou seja, da humanidade, ou seja, dessa nação brasileira no carnaval. Quantas pessoas, glórias a Deus, aleluia, estiveram ali, não somente dizendo que estava divertindo, mas aproveitando a diversão deles para blasfemar, ou seja, para desrespeitar o nome santo do Senhor Jesus Cristo e expor, glórias a Deus, a realidade miserável na qual muitas das vezes o ser humano se encontra para cumprimento da palavra de Deus. E assim a palavra de Deus está falando que eles têm se mantido, glórias a Deus, ou seja, ingratos e ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, meu irmão. Como que a humanidade se encontra nos dias de hoje, não consegue perdoar, odeia o seu próximo, odeia o seu semelhante, ou seja, são caluniadores. Esse é o ser humano que está sobre a face da terra. Essa é a humanidade nos dias atuais, que a palavra de Deus está falando. Como seria a humanidade nos últimos tempos, por se multiplicar o pecado, por se multiplicar a maldade sobre a terra, ou seja, e eles não darem crédito à palavra de Deus. Em que situação a humanidade se encontra? Nós estamos vendo, glórias a Deus, a cada dia está ficando pior a convivência nessa terra. O ser humano a tendência do ser humano é somente piorar, ou seja, o amor do ser humano é somente esfriar.